Olá pessoal, estamos aqui no canal da semana para comentarmos a obra de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, Amor Imbatível Amor. Neste canal tem também outros vários vídeos que estão disponíveis para você assistir e também para você indicar para alguém, porque trazem muitas lições da doutrina espírita contidas no Evangelho de Jesus. Hoje iremos comentar o capítulo 8, que trata da queda e ascensão psicológica. Esta é a obra que estamos comentando. Então, este capítulo nos traz informações para compreendermos melhor sobre a autoafirmação. Joana, ela desenvolve este capítulo com 4 itens. Vamos ler aqui os itens. Despersonalização, conflito afetivo, recuperação da identidade e autoafirmação. Então, vamos lá. Ela indica na introdução deste capítulo que inúmeras perturbações que são encontradas nas pessoas são devido à culpa e à vergonha. Ela diz que a culpa está relacionada a algo que penso ter realizado de forma errada. Na verdade, o ato de ter se equivocado sem estrutura equilibrada do ego, que é aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente já estudou no capítulo passado, em relação ao corpo, gera sentimentos profundos de amargura e desajuste emocional. A pessoa, quando erra e não possui resistência psicológica para considerar a própria fragilidade deste erro, diz ela, se atormenta e tenta reparar o erro cometido novamente. Então, às vezes a gente até fala, nossa, a pessoa erra e não aprende, é mais ou menos assim, mas ela vai sempre cometendo esse erro, como diz Joana. Quando o ego é saudável, enfrenta a situação do erro com naturalidade, porque compreende que os conceitos de certo ou errado são abstratos, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. A gente é que vai sentir, na nossa consciência o que para nós é errado ou é certo. E assim tenta discernir qual é o resultado melhor para si e para os outros em relação ao acerto e ao erro. Neste caso, a pessoa permite-se o direito de errar e tentar corrigir. Isto com naturalidade, não com o sofrimento. Quando esta dor do erro é afetada num relacionamento afetivo, próximo, seja de familiares, amores, amizade, esse sentimento de culpa é devastador, como diz Joana, porque gera ambivalência de conduta, ou seja, a pessoa pensa, será que estou certo ou errado? Isso é chamado de a ambivalência, ela tem 2 pensamentos, vamos dizer assim, contrários. Vou dar um exemplo aqui. Um pai ou uma mãe que se comporta sob sentimento de culpa em relação ao filho, mantém ressentimento deste filho, que por sua vez responde com o mesmo sentimento em relação aos pais e culpa-se por esta atitude que parece incorreta. Isso acontece muito, dos pais terem essa, vamos dizer assim, essa atitude. Então, neste caso, gera conflito e essa situação alastra-se no campo emocional e torna cada vez mais embaraçosa porque sente maior culpa. Então, a pessoa fica ali se culpando com isso. Então, quando esse julgamento deste fato é negativo, a culpa toma um aspecto, que reforça no caso. E se for positivo, a sensação é de achar-se certo. Eu é que estou certo, mas isso também é perigoso, porque muitas vezes a pessoa não aceita errar,
mas o erro faz parte da vida e é preciso compreender que o erro também é considerado um processo de aprendizagem e de crescimento intelectual e moral. Isto me faz lembrar a época que eu trabalhava enquanto alfabetizadora, né? A criança, quando ela está sendo alfabetizada, a partir do erro das palavrinhas que ela vai tentando escrever, ela aprende a escrever corretamente conforme ela vai observando a professora que lhe apresenta a palavra correta. Então, através do exemplo, ela mesma vai corrigindo os erros da sua escrita. E é graças ao conhecimento de acertos e erros que esse sentimento se desenvolve. Assim acontece também com outros fatos. Toda vez que alguém com sentimento de culpa julga sua própria conduta e se constata que seus sentimentos se apresentam negativos, são prejudiciais e ela sente vergonha dos erros e procura supri-los, amargurando-se porque vivenciou esses erros, fica ali martelando a cabeça, né? Mesmo que sem consciência, ela também se autocondena. E com o acúmulo de conflitos e repressão dos sentimentos, perde a capacidade de discernir, ou seja, das suas escolhas, para saber como agir corretamente. Ela pensa no erro tantas vezes que nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Por isso, Joana esclarece que é indispensável que a educação, seja familiar ou formal, contribua com a orientação adequada, de modo a definir um comportamento saudável sobre o que é considerado certo e errado ou culpado, para não tornar este comportamento depreciativo, né? Então, isso é importante a gente pensar o que é erro, o que é acerto para todos nós. Cada um tem a sua escolha, precisamos respeitar. E agora vamos comentar o item despersonalização. A benfeitora inicia esse subitem apontando que, embora o ser humano antropologicamente seja portador de uma herança animal, é antes de tudo um espírito com possibilidades inimagináveis, que se encontram em germe e que a educação cumpre como papel importante para auxiliar no despertar e no desenvolver deste germe que está muitas vezes adormecido ou latente. A finalidade da existência do ser, como diz Joana, é de crescer e avançar os patamares que são observados para a evolução. Isso não só Joana fala, mas nós sabemos que o objetivo de estarmos aqui reencarnados, vivenciando as nossas alegrias e as nossas dores, os nossos sofrimentos, é para a evolução nossa, do nosso espírito, do nosso ser. E pelo fato de ter a natureza animal, que às vezes que ele é predominante, né? Porque temos algumas pessoas que têm mais, vamos dizer assim, enraigado, mais predominado essa questão mais animalesca, né? Então ela fala que transtorna sem saber como avançar nessa evolução. Então a pessoa fica transtornada porque ela não sabe qual é o caminho ela seguir para essa evolução. E nesse caso, não se valoriza a condição na qual ela se encontra. As exigências do corpo, no caso, utiliza-se dele de forma automática, mecânica, né? Sem pensar, sem refletir. Por isso que é necessário que eduque-se os instintos ou os impulsos mecânicos para desenvolver valores espirituais que muitas vezes está latente, mas é preciso estímulo para isso, né? Apesar desse reconhecimento, vários fatores se apresentam como responsáveis pela despersonalização.
tais como os sentimentos de terror, de culpa, que produzem a inibição respiratória dos movimentos, prendendo a pessoa em seus conflitos, produzindo males psicológicos e também físicos. E nesse sentido, Joana vai buscar em Eugen Blauer, que é um psiquiatra que teve sua importância nos estudos da esquizofrenia. Graças a ele, foi possível avançar um pouco mais nos estudos dessa doença, que traz, como nós falamos anteriormente, conflitos tanto para o corpo como para a mente. Então, ele analisa a despersonalização que afeta as pessoas nessa distorção. Ele considera que os sofrimentos das vítimas que vivem esse suplício são experimentados em um clima de horror, de martírio para com o seu corpo, principalmente para o seu corpo, que é maltratado, e isso contribui na piora da patologia da personalidade. Então, ele utiliza do corpo para se martirizar. E aí vem Joana, que afirma que a ausência de sentimentos responde por esses efeitos, tendo em vista que a pessoa mata o corpo em mecanismos psicológicos inconscientes para fugir dos sintomas anteriores produzidos pelo horror. Simultaneamente, a pessoa esquizofrênica se sente fracassada da capacidade de direcionar os sentimentos, por isso que ela cai num vazio da sua própria realidade. Já o indivíduo saudável orienta as emoções de forma organizada, luta contra os obstáculos que se lhe apresentam, que são parte do processo no qual ele se encontra mergulhado. Porque quem não tem as suas dificuldades, os seus problemas? Então, a pessoa que está equilibrada, ela sabe, vamos dizer assim, conduzir todos esses sentimentos. E isso ajuda no desenvolver da capacidade do crescimento e também de armazenar os conhecimentos. Essa questão do terror gera um grave mal, está quase sempre vinculados a condutas vivenciadas na infância. Olha aí a importância de sabermos educar os nossos filhos, os nossos netos, porque a infância ela é um momento onde ela capta muitos dos seus sentimentos, das suas alegrias, das suas dores, dos seus conflitos. A infância, eu diria que é uma esponja, né? Quando, no caso da infância, quando a criança foi vítima de negligência ou mesmo da crueldade de pais insensíveis, que promovem cenas que aterrorizam a criança, ou seja, perversas, né? Que a pessoa associa ao inconsciente, aos fenômenos desafiadores da atualidade, isso tudo vem contribuir para que a criança sofra mais tarde. Então, Joana considera que a reconquista da personalidade, porque nós estamos falando aqui da despersonalização. Então, aí no caso, Joana vem falar sobre a reconquista da personalidade, que é possível mediante a recuperação dos movimentos e da respiração, por meio de exercícios de reflexão, de autoanálise, eliminando essas associações negativas que ela foi adquirindo, buscando, contudo, buscando direcionar racionalmente a ocorrência dentro do quadro de valores que possuiu ou que possui, sem super autoestima, nem mecanismo que traumatize, ou seja, nem muito no sentir-se superior e nem também na inferioridade, ou seja, é necessário sempre termos o equilíbrio em tudo que fazemos, em tudo que sentimos. E aí a aquisição da personalidade equilibrada está, no caso, nas vontades do corpo e da mente. Então, elas estão entrelaçadas, corpo e mente.
no processo de valores e vivências geradas pela alegria e pela paz. Então é preciso ter, na verdade, o equilíbrio para ter alegria e paz, como Joana encerra esse subitem. Outro subitem que Joana nos traz é sobre conflitos afetivos. Neste tópico, Joana vai nos esclarecer que nas áreas das manifestações afetivas, o desenvolvimento da percepção deve acontecer de forma espontânea, sem nenhum tipo de manipulação dos sentimentos. Tem que acontecer naturalmente. E a afetividade, por ser inata na criatura humana, é fundamental para um desenvolvimento emocional saudável, que resulta, no caso, na felicidade e na autorrealização. A benfeitora nos convida a refletir sobre o papel do adulto nessa relação afetiva. Diz ela que a imaturidade dos adultos, por mecanismo de transferência, gera sentimentos conflituosos. Esses mecanismos de transferência mediante sedução traz no íntimo da criança algum distúrbio da libido. Então, seria no caso o pai transferir tudo aquilo que ele não teve, tudo aquilo que ele não foi para o seu filho. Esse é um exemplo. E aí, por isso que ela diz que, Joana nos diz que isso pode vir a gerar distúrbios na libido. Nessa situação, muitos pais não têm noção do que está subjacente ou por trás desta conotação sexual. Então, é interessante a gente analisar, estudar, procurar ajuda. Sendo incapaz, no caso, de compreender a sedução de que se faz objeto. Então, no caso, o pai não tem nem essa noção, né, do que pode estar acontecendo. E a criança sente-se impossibilitada de exercer critérios da livre escolha, ou seja, de fazer as suas exigências, que são naturais ou que devem ser naturais, para a conquista do que lhe traz realmente o prazer. E aí, quando consegue, no caso a criança, quando ela consegue, ela descobre a maneira de chantagear, passando a mascarar os seus sentimentos e derrapando em interesses subalternos. Então, a criança já vai iniciando um processo de crescimento, de desenvolvimento, já com certos comportamentos não saudáveis. Neste jogo de afetividade doentia, surge então a rejeição como mecanismo punitivo, diz Joana, no qual o medo de ser descoberto pelos sentimentos perturbadores que ele mantém, pune o ser que seduz por haver se tornado um instrumento de gozo e de possível sofrimento. E ela ainda nos diz que é necessário pensar antes de agir. Ela afirma que o gesto afetivo espontâneo consegue muito mais do que as artimanhas elaboradas pelo intelecto. Então, aí entra a questão dos sentimentos, do afeto, com a razão, com o intelecto. Porque os sentimentos puros, na verdade, são eles que irradiam certas conquistas, enquanto a atitude estudada, planejada, oferece gentileza, mas não espontânea. Então, ela faz uma diferenciação aqui do que é natural, espontâneo, ou aquele que, vamos dizer assim, é maquiavélico, né? Fica ali planejando. Então, dois elementos na área da afetividade são importantes, como ela diz, o conhecimento e o sentimento. O conhecimento, ele vai ampliar os horizontes, isso é importante, mas o sentimento vai fazer com que eles sejam vivenciados. Então, eles precisam caminhar junto, precisam, mas os sentimentos, eles são vivenciados, ou seja, além do exemplo, ele é
ele continua, ele vivencia, ele traz novas experiências. E aí Joana nos traz outras informações agora a respeito da identidade. Então ela denomina esse subtítulo ou subitem de recuperação da identidade. Ela nos diz que a identidade é a conquista valiosa do ser. É através dela que se afirma a caracterização e se distingue num grupo social, né? Quando eu tenho minha identidade, eu sou único, eu me caracterizo e ainda ao redor onde eu convivo, né, no grupo social. Então, a identidade não se trata de uma herança psicológica, mas de uma conquista, um desenvolvimento processual que se identifica no nascimento, quando a criança chora pela primeira vez. Esse choro já é de aviso, né, de um desconforto natural que acontece com ela. Assim, ela já vai iniciando esse processo das suas escolhas, quando eu quero que me troquem, quando eu quero mamar. Então, eu já estou conseguindo, vamos dizer assim, detectar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. E aí, na juventude, ou como na adultez, revela-se pelo conhecimento da sua realidade e por ter a necessidade de estar consciente de enfrentar com segurança as situações mais diversas possíveis. Que muitas vezes é difícil eu estar preparado, eu estar seguro para enfrentar as dificuldades da vida, né? Nesta fase, a experiência emocional é quase sem sentido e os sentimentos se apresentam confusos, porque eu estou ali, vamos dizer, amadurecendo, me conhecendo, me autoafirmando, né? Por isso que ela diz que se apresenta muitas vezes confusos. E confusos e também sem direcionamento. Então, é essa questão de que eu estou me autoafirmando. E é certo que no inconsciente, de alguma forma, todos possuem uma identidade, só que muitas vezes ela está, né, em desenvolvimento. No entanto, vários fatores ligados ao eu profundo, ou que está lá no meu inconsciente, ou é aquele eu que está, vamos dizer assim, abaixo do iceberg, porque o iceberg é a parte da geleira que fica para cima da água e aquilo que está em profundo fica escondido, fica, né, ausente ali do amostrar-se, né, ele apresenta-se essa ausência da identidade. Principalmente quando traz conflitos de reencarnações anteriores. Olha que interessante isso que Joana fala. Então, o que está ali escondido, o que está no inconsciente, guardadinho, muitas vezes esses conflitos são de vidas passadas. Neste caso, a partir do renascimento carnal, à medida em que a identidade vai sendo formada, o desenvolvimento do ego não se faz normalmente como de forma saudável, no caso. Então, Joana, ela aponta 3 fatores que podem contribuir com um bom e um bem direcionamento da identidade, que são eles: a percepção do desejo, o reconhecimento da necessidade e consciência da sensação corporal. Então, à medida que a criança cresce, as sensações corporais se tornam indispensáveis, como é natural, graças também às maiores necessidades e os desejos mais caracterizados, determinando então um estado de lucidez mais profunda, que se exterioriza por sentimentos mais definidos. Então, são os desejos. Desta forma, a marcha natural da aquisição está acontecendo em relação ao senso de identidade. E a formação
do senso de identidade é também recurso para a disposição do caráter. Então, à medida em que vai se autoafirmando enquanto identidade, também vai se afirmando o caráter daquela criança, daquele jovem. Então, quando se possui uma faculdade e outra se apresenta deficitária, em razão das referências para defini-las, para que aquele sentimento vá se transformar, então existe também os sentimentos que perturbam ou que não direcionam a pessoa a ter um foco, ou seja, um objetivo. Então, um senso neste caso, que eu comentei aqui, são do senso de identidade que não está, vamos dizer assim, na sua normalidade. E quando o senso de identidade está na sua normalidade, ela transita entre acertos e erros, sem uma autoexaltação, nem autopunição. Ela enfrenta as situações como parte, vamos dizer assim, do processo evolutivo, ou seja, naturalmente. Então, Joana define bem uma pessoa que está aqui, uma criança, um jovem que está, vamos dizer assim, tentando se autoafirmar, ela precisa ter vamos dizer assim, uma transição saudável da sua identidade. E para finalizar o capítulo, a benfeitora traz um último subitem que ela fala sobre a autoafirmação. Então, ela diz que as raízes da autoafirmação do indivíduo encontram-se na infância. Vejam que tudo está voltado lá no processo, né, da infância, da adolescência, da adultez. Então, ela diz que esta autoafirmação, ela se encontra lá na infância, quando os movimentos automáticos do corpo são submetidos pelas palavras, principalmente usando a palavra de negação, ou seja, o não. Então, ela diz assim, que ao recusar qualquer coisa mediante gesto, a criança demonstra que ainda não instalaram o antes de acontecer da sua identidade, ou seja, que Joana chama de pródomos. Então, é aquilo que não aconteceu ainda. E é nesse momento de recusa de qualquer coisa, seja agradável ou não, que está sendo elaborada a autoafirmação, que nada mais é do que a escolha da criança. Esta postura da criança demonstra que está adquirindo seu espaço e informando que já existe. Como ela diz assim, eu estou aqui, eu existo, eu tenho minhas escolhas, eu tenho meus gostos, né? E que merece ser reconhecida pelas demais pessoas que o cercam. E muitas vezes os pais, com o sentimento de superproteção, sufocam as crianças e não deixam elas ter as suas escolhas. E essa maneira é de fortalecer a autoafirmação, ou seja, deixando com que a criança tenha as suas vontades, os seus desejos. Claro que tudo dentro de uma disciplina, de uma organização, de uma educação, mas ela precisa ter as suas vontades e os seus desejos. Quando ocorre a inibição da negação, o que é muito comum, esse fenômeno dará surgimento a alguém que no futuro não saberá ter as suas escolhas e mesmo quando encontra as dificuldades, não consegue sair daquela situação, ela não encontra os seus objetivos. Então, vejo que o que aconteceu na infância dela não ter as suas vontades, as suas escolhas, vamos dizer assim, definidas e poder se dar esse luxo de escolher aquilo, então lá na adultez vai estar sendo comprometido essa questão da sua autoafirmação. Com isso,
traz lá em seu íntimo inibição, timidez e recusa de si mesmo. Olha só, Joana, né, com a sua sabedoria, nos trazendo aí informações na área psicológicas importantíssimas, né? E aí ela diz assim que isto porque a autoafirmação se expressa especialmente no desejo de algo e também naquilo que ela rejeita. Então, Joana encerra esse subitem afirmando que a Terra assume a condição de escola, que é um trabalho de educandos que nela se encontram e proporcionam oportunidades iguais de evolução e de paz. Mais um estudo muito importante para nós. Assim, nós encerramos mais esse capítulo desta grandiosa obra, Amor Imbatível Amor, que tem nos trazido tantos ensinamentos. Então, gratidão a Joana, a Divaldo e até a próxima. Um carinhoso abraço virtual a todos que nos assistem.